você começa a pisar, e antes de colocar o seu pé, a água começa a minar. A presença de Deus aqui está dessa forma nessa noite. Aleluia. Coisa maravilhosa. Louvado seja Deus. A Bíblia fala, esse cântico, isso é um cântico de louvor, mas também é a palavra de Deus escrita. Fala sobre Davi, quando ele começa a discorrer sobre a sua vida, desde a sua criancice, sua meninice, de quando jovem. Então ele, nesse salmo, ele leva até o final da sua vida. São 6 versículos que narram a história de Davi, desde a sua juventude até o final da sua vida, porque o Senhor esteve com ele durante todo o tempo. E a Bíblia diz assim que Davi, quando ele foi escrever esse salmo, ele disse assim que o Senhor era o pastor dele e que nada faltaria na vida dele. Essa palavra, quando eu lendo ela, eu pensava, Senhor, o que eu vou falar? Porque eu chegar na noiva do Senhor, falar algo daquilo que não vem do seu coração, isso não vai ter resultado nenhum, isso não vai ter nenhuma eficiência para o povo de Deus. Mas Deus me fez entender que nessa noite essa palavra precisava ser falada, embora tão simples, tão singela, mas é uma palavra de muito importante na vida do cristão. Aleluia, Deus. O Senhor é o meu pastor. Quando nós começamos a imaginar quem era o pastor da vida de Davi, sendo ele um pastor de ovelhas. A Bíblia fala que Davi, quando ele apacentava o seu rebanho, o rebanho de seu pai, muitas das vezes ele esteve só. Apacentar rebanho no deserto, irmãos, não é brincadeira. Não é aqui que você pega o seu gado e leva ali, tem pasto. Aqui ele tem que passar um dia andando com as ovelhas, porque o deserto é um lugar difícil, é um lugar cheio de pedras, areia, sol castigante, muitas ovelhas. O cuidado era muito grande, porque não podia descuidar. Lobos estavam ao redor, coiotes, predadores de ovelha, e ele era o pastor daquelas ovelhas. A Bíblia fala, 1 Samuel, que Davi, quando o urso tomou aquela ovelha do rebanho, ele teve que correr atrás daquele urso e teve que arrancar das garras. E nesse versículo aqui, Deus me fez entender quantas vezes na nossa vida, eu sei que tem pessoas aqui dessa forma, porque senão Deus não teria colocado isso no meu coração. Pessoas aqui que às vezes olham para si, olham para a situação que está vivendo e diz assim: Senhor, cadê? Onde está? Cadê o Senhor ao meu redor? Preciso sentir a tua presença, eu preciso ver algo da sua parte, eu preciso entender que o Senhor, Ele está comigo. E às vezes você não percebe que durante a sua caminhada por este deserto, durante a sua vida espiritual, o sumo sacerdote, o pastor da igreja, que é o pastor Jesus Cristo, ele tem tomado você nas garras de Satanás. Muitas vezes não tem permitido que o diabo destrua a sua casa, destrua o seu emprego, a sua família, os seus filhos, os seus bens. Ele tem te tomado das garras do urso, do leão, que a Bíblia diz que unge Satanás como leão, procurando tragar a sua casa, a sua vida. Deus tem te livrado, Deus tem entrado na sua vida
de uma forma tremenda, que você nem percebe, mas é o agir de Deus purinho na sua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Deitar me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez você está deitado em cima de lugares, você está tendo deleites da sua vida que você não entende, mas é a mão de Deus colocando você ali, para você não perceber coisas que acontecem à sua volta. E nós olhamos às vezes e não conseguimos perceber ou entender o porquê daquilo, mas o Senhor tem preparado, irmão Glaico, Deus tem preparado bênçãos para a sua vida. Mas Deus tem feito isso para você não ver o que está acontecendo à sua volta. Você não pode ver, por isso Ele tem feito coisas na sua vida que você hoje não entende, mas um dia você vai entender, e você vai ver como Deus vai ser fiel na sua vida, e o que Ele tem preparado para o seu ministério. Louvado seja o nome do Senhor. Ontem, quando você estava sendo separado ali, eu percebi quanto Deus tem coisa linda para você. Deus tem coisa maravilhosa para a sua vida. Você precisa estar na posição de Deus. E tem uma coisa: faça tudo para a honra e glória do Senhor. Louvado seja Deus. Coisa tremenda. Às vezes, irmão, não entendemos. A ovelha do Senhor, muitas das vezes, ela não é perfeita. Nunca vai ser, nunca nós vamos ser perfeitos. Perfeito é Cristo. Mas nós temos que olhar para Ele. Temos que olhar para Cristo e tentar aproximar ao máximo do varão perfeito que Ele é. Aleluia. Mas a Bíblia diz que o vale da sombra da morte, que Davi cita aqui, em Israel existia um grande vale. E aquele vale, no momento do sol passava, o único momento que ele era, vamos dizer, que poderia transitar por ele, era no momento do meio-dia, porque era o momento que a luz do sol entrava nele. Porque tirando isso, o vale da sombra da morte era um vale muito escuro. Os bandidos se escondiam dos lados. O geral do historiador fala que era tão escuro que quem passava não via que estava escondido. Davi fala assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara, o teu cajado me consola. Mas na qualidade de ovelha, eles dizem que o pastor, durante o tempo do seu apacentamento, ele tinha aquele cajado curvado, porque aquele cajado conduzia as ovelhas, separava as ovelhas dos espinhos. Aleluia. E muitas das vezes, naquele cajado, ele era utilizado para ferir. Mas ferir de que forma? Quando uma ovelha saía do seu rebanho e começava a se arrediar, ela ia, o pastor deixava as suas ovelhas aqui, em segurança no curral, e saía ao encontro, buscava aquela ovelha e colocava junto. Aquela ovelha fugia. Tem vezes que nós estamos fugindo, né, irmão, daqui que Deus colocou. Quantas vezes nós fugimos do que Deus tem preparado para nós? Quantas vezes, irmão Larissa, nós nos escondemos? Quantas vezes? Eu já me escondi tanto, meu Deus. Eu já me escondi muito de Deus. Mas Deus não permite, não adianta correr. Jesus disse assim: aquele que o Pai me deu, eu de maneira nenhuma lançarei fora. Não adianta.
Quando aquela ovelha saía por alguns momentos, então ela não começava mais a obedecer, porque ela deveria ficar no meio do rebanho. O pastor tomava aquela ovelha. Interessante, irmãos. Pegava o cajado, quebrava a sua perna com o cajado, enfaixava aquela perna e colocava a ovelha no meio do rebanho. Sabe para quê? Ela não ia fugir mais. Eu não sei o que está acontecendo com você nessa noite, mas o Espírito Santo de Deus sabe. Eu quero dizer com essas palavras que se você está fugindo daquilo que Deus tem para a sua vida, tenha certeza que o cajado do Senhor vai ferir você, e Ele vai tratar você e vai colocar você no lugar que precisa ficar. Você conhece a sua vida, você sabe o que Deus está falando com você nessa noite. Você entende o que Deus está falando. Louvado seja Deus. Olha, irmão, se eu pudesse, eu seria somente componente do quarteto, não seria evangelista, porque nunca busquei isso para a minha vida. Nós estávamos cantando na Assembleia de Deus Madureira, uma convenção em Campo Grande, e Deus usou um pastor de Sorocaba que eu nunca vi aquele homem, nunca mais voltei a ver. E ele desceu do púlpito e apontou o dedo para mim e disse assim: até quando você vai fugir de mim? Até quando vão enviar pessoas para falar com você que eu quero te usar na palavra e você tem fugido de mim? Vou tirar aquilo que você mais ama fazer, para você fazer o que eu quero. Louvado seja Deus. E eu pensei no Aleph na hora: falei, Jesus amado, será que o Senhor vai matar meu filho? Não faz isso não, tem misericórdia de mim. Mas aquilo que eu mais amava fazer na igreja era cantar no quarteto. E de uma hora para outra o Gustavo desempregou, o Gustavo sumiu, foi embora, 800 quilômetros daqui. E nós pelejamos para arrumar pessoas para cantar com a gente, nada deu certo, nada dava certo, e ficou parado o quarteto. E quando foi um dia, eu falei: Senhor, eu não sou pregador, mas se o Senhor quer que eu fale algo da parte do Senhor, se o Senhor tem falado tanto comigo, e dessa vez aconteceu isso, se aparecer convite, eu vou aceitar. Eu vou aceitar. Irmão, eu dava desculpa demais. Eu não queria, eu não podia, eu tinha que fazer alguma coisa. Eu sempre dizia não, mais, sempre dizia não. E Deus sabia que era um medo que eu tinha, porque eu tinha muito medo, porque o pregador precisa viver aquilo que prega e não pregar aquilo que não vive. É coisa séria. Isso aqui é a palavra de Deus, não é brincadeira não. Pouco tempo depois, o pastor Jeremias chegou, começamos a cantar com o Kézia, não deu certo. Não deu certo. Uma voz linda o Kézia tem, não deu certo, não cantou. Ok. Passou um tempo, o Vonir chega, e tentei cantar com o Vonir, não